Boa noite. Irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus para ouvir a mensagem de hoje do nosso Evangelho, pedindo aos bons espíritos que nos assistem a proteção e o amparo. Dando continuidade à introdução 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos. A concordância no que ensinem os Espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiuns, num mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Uma só garantia seria que existe para o ensino dos espíritos a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Prova a experiência que quando um princípio novo tem um ser iniciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, senão quanto à forma quanto ao fundo. Se portanto, aprover a um espírito formular um sistema excêntrico baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode-se ter certeza que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá. Diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já conhecemos, foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecesse as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Essa base em que apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que temos por verdadeiro. Não nos avoramos absolutamente em árbitro supremo de verdade e a ninguém dizemos: crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa. Visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro, também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Na posição em que nos encontramos a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-se em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá que explorar. Porque, estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações, que ele tem de entrar por um novo caminho, que lhe chegou o momento de dar um passo para adiante. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, há frequentemente passado despercebidas a muitos do que as obtiveram.
Outros julgaram os únicos a possuí-la. Tomadas insuladamente, elas para nós nenhum valor teriam, somente a coincidência que lhe imprime gravidade. Depois, chegado o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Esse movimento geral que observamos e estudamos com assistência dos nossos guias espirituais é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Essa verificação universal constitui uma garantia que a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí que, no porvir, se encontrará o critério da verdade, o que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. Foi que em toda parte todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação de que esses livros contêm. Se de todos os lados tivesse vindo os Espíritos contradizê-la, já que não há muito haveriam aquelas obras experimentado a sorte de todas as concepções fantásticas. Nem mesmo o apoio da imprensa a salvaria do naufrágio, ao passo que, privadas como se viram desse apoio, não deixaram elas de abrir o caminho e de avançar aceleradamente. É o que tiveram o apoio dos Espíritos, cuja boa vontade não só compensou, como também sobrepujou o mau querer dos homens. Assim sucederá a todas as ideias emanando, quer dos espíritos, quer dos homens, não possam suportar a prova desse confronto, cuja a força a ninguém é lícito contestar. Bem, irmãos, a leitura de hoje, ela é bem esclarecedora, né? E não precisamos reforçar comentário. E pelo que a gente viu aqui, só veio a somar com que as nossas irmãs, a Zeli e a Sandra, comentaram nas noites de segunda e terça. Agora, encerrando o nosso evangelho dessa noite, vamos agradecer pelo momento, pelas graças recebidas, pela oportunidade desse encontro de nossas noites. Gratidão, Pai. Agora vamos pedir a fluidificação das águas que estão em nossos lares, que seja colocado nelas o remedinho necessário para a nossa cura. Que assim seja.